Olá, professor, tudo bem? Agora eu vou mostrar a minha parte no trabalho. Eu fiz boa parte do back-end do site. Eu mais brinquei, mas também segui algumas coisas da. Eu brinquei bastante, mas eu segui algumas coisas do script, né? Do roteiro. Só para fazer um tour rápido, página inicial. Dei uma arrumadinha no home, botei um botãozinho de contato aqui. Fiz um view para os quartos. Só uma dica, quando você for abrir o site pelo servidor da BCC, coloca o zoom de 80% para ficar um pouco mais claro de enxergar como eu projetei o negócio. Eu acho que eu fiz um pouquinho errado, mas tudo bem. Contato aqui, vou clicar ele aqui, ele vem parar aqui. Essa parte aqui do mapa eu aprendi a fazer no curso da Rocket City que eu estou fazendo, só que eu não consegui terminar por causa desse trabalho. Só que é maravilhoso. Informações de contato. Tanto sign-in quanto reservation, quando a gente clica em reservation sem estar logado, a gente cai na página de login. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Página de login também daqui. E agora a gente vai falar sobre o sign up. Bom, o sign up eu não implementei o back-end dele, eu não implementei o JavaScript nele. Porque eu acabei perdendo muito tempo com a questão da lista e foi que tipo, foi bem desgastante para ser sincero. Mas tá, eu vou mostrar como implementaria isso aqui rapidamente. Bom, aqui é o sign up. Vamos para o sign up. Aqui no sign up nós temos o card group, que tem todos os labels presentes naquela parte. Cada label desse nós temos, quer dizer, nós não temos no caso, mas a gente poderia colocar em cada um deles no input, certo? Uma classe falando tipo sobre o que é cada label, certo? Depois a gente puxaria para um arquivo JavaScript, a gente instanciaria cada uma daquelas document.carrySelector ou pegar pela ID e tal. A gente captaria cada uma daquelas e colocaria em um método de uma classe que a gente poderia chamar de hóspede, por exemplo. Certo? E assim a gente colocaria tipo, this ID, this name, last name, por aí vai. E com essa implementação, após selecionar todos esses formulários, eu também não fiz porque eu não sabia fazer essa questão de passar para um arquivo externo, né, o todo, mas era só captar esses inputs e passar para um arquivo externo. E depois, com o arquivo externo, a gente conseguiria fazer o acesso como se fosse um banco de dados, né? Com certeza essa foi a forma mais difícil de ser feita a coisa toda, porque, olha, tanto para isso quanto para a listinha de guests, teria sido muito mais fácil ter usado uma framework, um MySQL, alguma coisa do tipo. Essa questão do hard coding é muito, muito, muito complicada. Mas é um bom treino e é bacana. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar como é que eu fiz agora para o seguinte. Quando a gente vem em sign in, eu coloquei o user e o password aqui embaixo para deixar claro. Tipo, pra não ter problema, era mais fácil ter colocado um botão que acessasse. A gente dá um sign-in, no caso a gente deu um sign-in como usuário. E a primeira coisa que podemos reparar é que aqui o label, o header mudou, certo? Agora a gente tem um botão de logout, deslogamos. E agora a gente tem acesso ao reservation, que antes, quando a gente clicava, caía na página de login. Certo? Reservation temos os labels e da mesma forma como seria com o sign up, da mesma forma como seria com o sign up, a gente pegaria a classezinha ou o ID dessas variáveis, juntaria tudo, a gente poderia armazenar na file e tudo mais. Aqui eu fiz só um exemplozinho para mostrar como é que ficaria, né, com
os botões selecionáveis, eu conseguiria colocar esse daqui para trocar a imagem, só que ficou muito em cima do tempo. Inclusive foi porque eu preferi explicar bastante coisa ao invés de implementar. Temos aqui uns logozinhos também e o botão para reserva. The reservation must be paid on check-in. É só para não deixar brecha ali. Tá, beleza. Aí qualquer página que a gente vai aqui, ele continua, certo? Logout, desloga. Tá? Vou explicar agora como é que eu fiz aquilo ali. Para os botões, eu fiz uma gambiarra tão grande que ficou realmente gambiarra, né? Porque assim, quando nós fazemos... o negócio é o seguinte, quando a gente faz o login, eu armazeno em uma variável chamada logged, certo? E quando a gente faz o login, esse logged, a função isLogged, ela é chamada, certo? A gente tem uma variável global de login para saber se ele está logado ou não. Tanto que a gente pode ver aqui no F12, console, aqui ó, false, false. Quando a gente faz o login, a primeira variável muda para verdadeira. Aqui não ficou muito bom o negócio todo, mas tudo bem. Logout, false de novo, certo? Então a gente roda essa função já ao iniciar a página, vê o logout, pá. E beleza. Aí a segunda variável aqui, false também. Essa variável ela serve para quando a gente entrar como administrador. Vamos entrar como administrador. E quando entrar como administrador, ela tem coisas diferentes que ela pode fazer. No caso, ó, quando ela entrar como normal, ó, ela habilita a página de reservas, ela remove os botões sign e adiciona user e logout. Aqui eu fiz uma gambiarrinha, porque ia ter que dar um remove child, ia ter que depois um append child no documento, e eu acabei fazendo isso aqui para ficar mais rapidinho. Beleza, isso aqui acontece sempre. E se você logar com o manager, que é quando você loga nesta página aqui, você recebe a outra variável como true também. Então a gente cai para cá e aqui a gente habilita onde estão dispostos os hóspedes e o botão para acessar essa página. Certo? A gente faz uma substituição aqui básica só para dar uma migué, né? Beleza. Aí aqui temos a guest list, que foi, eu vou dizer que é a parte mais difícil de todo esse negócio. Tá, a guest list, ela foi implementada da seguinte forma. Eu tive que assistir severos e diversos vídeos sobre isso. Calma aí, manage guest. Tô aqui. Porque, nossa, é muito difícil. De verdade mesmo. Eu achei um vídeo legalzinho que ensinou como fazer a tabela bem. Só que é aquilo, né? Eu tive que fazer tudo no hard coding. Botei todos os dados aqui, foi difícil, foi chato. Acho que essa foi a parte mais chata de tudo, né? Só que tá tudo em uma tabela, certo? Cada parte dessa aqui é uma linhazinha da tabela com todos os seus atributos, né? Que aí depois eu fiz umas adaptações no CSS para pegar aqui o negocinho também. E o funcionamento da página, né? O funcionamento da página foi bem chatinho. Deixa eu ver se tem tempo para explicar. 8 minutos, tá? Vamos lá rapidão. Calma aí, guest list. Eu lembro que tava em table. Não, pera, tava em JS. Pagination. Aqui. Eu fiz uma class pagination, certo? Eu fiz uma classe de paginação cuja classe ela é chamada aqui, certo? A gente já inicia esta página aqui fazendo a instância dessa classe. E aí, beleza. Vamos lá, temos o construtor da classe, né? Que a gente captura esses atributos aqui. O ID pagination, que é a... Calma aí, esse ID pagination é o final lá, é onde imprime onde fica a troca de página, certo? Que esse ID pagination a gente vai trocar depois. Quando a gente passar a página, a gente vai mudar esse número aqui nas variáveis que a gente habilita como start e end, que vai ser o que a gente vai usar como base, porque a gente armazena todo
toda a parte do documento em que consta os dados. Que é aqui, ó. Tbuddy. Opa. E armazenando isso, a gente consegue recuperar e recolocar lá, né? Bom, beleza. Então a gente começa iniciando a tabela, certo? A gente pega os dados da tabela para exibir ela, certo? A gente pega os dados da tabela e depois, se o total de linhas for menor ou igual que o número de linhas permitido, aí ele para de exibir os outros. Só que, querendo ou não, ele acaba rodando a tabela inteira para exibir alguns. É uma falha aí que às vezes tem até como corrigir. Aí ele tem o negócio para mostrar linhas, certo? Que entra aonde o usuário que a gente está, ó, que ele vai do primeiro até o 10, que é o Start e o End, que são os que aparecem aqui depois, Start e End, certo? Start 11, 20, 11, 20. Depois a gente faz todas as mudanças aqui. Temos aqui as funções dos botões, em que a gente bota os Event Listeners aqui em cima, certo? Temos o Update Pagination, faz a atualização da área de paginação, certo? Aí essa função aqui eu penei bastante para fazer, foi o search, porque eu tentei puxar ele para mostrar por qualquer atributo, né? Eu tinha conseguido fazer com uma caixinha aqui para puxar por atributos mais específicos, mas só que ficou muito ruim. Então, tipo assim, ó, de Hotmail, vamos lá, home, HO, tal, ele atualiza, aí quando ele apaga tudo, ele volta ao estado original, certo? Olha só, quando ele apaga tudo, ele volta ao estado original, tá? A gente, aqui no caso, se ele é diferente, se ele está diferente de zero, né? Se ele está diferente de zero. Aí ele vem aqui, ele arruma tudo e bota desde o começo, certo? Da página 1. Ou da página, na verdade, acho que da página atual, né? Que a gente que a gente parou. Porque aí ele não perde as variáveis que já tava, né? Então tá, a gente cria um filtro para saber se ele tá condizendo com nada. Se ele tiver nada, a gente arruma toda a tabela. Se a gente estiver pesquisando alguma coisa, seja ela uma letra ou quantas forem, a gente vai percorrer essa parte aqui de dentro, em que a gente percorre a tabela inteira, armazenando o text content dessas variáveis nesse text value, que ele pega na sequência certinha. E aí a gente pega o input e passa por um filtro, em que a gente coloca em letra maiúscula. Colocando em letra maiúscula, a gente pega também o text value, coloca em letra maiúscula, porque aí a gente não vai ter diferenciação do case sensitive. Então vai estar tudo em letra maiúscula e a gente vai poder comparar as strings baseado nisso. O index of ele serve para fazer essa comparação. Se ele voltar a -1, se eu não me engano, é porque acabou, porque não existe. E ele faz o append chart da linha em que a informação bate. Foi bem difícil fazer esse negócio. Bom, o callback, na questão desse escopo, né, o callback ele vai servir para quando a gente for puxar como se a gente fosse puxar a lista de hóspedes, né? A gente consegue puxar essa lista de hóspedes depois de tudo ser carregado. O callback ele vai funcionar como essa função, tá? Então a gente abre o arquivo, depois a gente faz o callback chamando a função. O callback ele tem uma prática ruim, né? Porque quando a gente precisa ler mais arquivos, a gente vai criando uma barriguinha aqui e vai ficando com uma manutenção bem ruim, né, para falar a verdade. Aí então a promise e o async await, eles nada mais são do que querer melhorar essa prática ruim, né? O promise é um objeto retornado para o qual você adiciona callbacks, tá? Em vez de passar callbacks para uma função, você consegue fazer com que
ela possa ser, o promise ele possa ser chamado, certo? Diretamente aqui, o que evita essa aglomeração de código, tá? Então a gente cresce mais para baixo do que para o lado, o que é melhor, lógico, numa questão de organização. E por fim, o async, explicando bem por cima mesmo, ele é uma função, ele é como se fosse um promise, só que com mais vantagens, né? Olha só como ele é mais compacto, certo? E a gente criou aqui uma função assíncrona, tem o try catch para poder captar o erro dessa função. E aqui a vantagem é que a gente pode retornar o await. Com o await, a gente vê no meio do console aonde isso daqui foi lançado, onde esse await foi lançado, mas mesmo assim no final do código ela lança o resolve, certo? Então ela serve basicamente para isso, para manutenção.